algumas já dispensaram o cobrador? Algumas de longo percurso aí, ao que parece aqueles ônibus de uma porta apenas de acesso. Isso, é só o motorista que faz o acúmulo de função? Isso, você tem as diversas situações, né? É proibido o motorista cobrar e dirigir. Ou seja, ele dirigir e cobrar a tarifa. Ele não pode fazer isso. Mas, infelizmente, porque não tem essa lei mais rigorosa no município, no município, na capital tem, mas nas outras cidades não tem. Então, aprovado essa lei aqui na Assembleia, regulamentado, sancionado pelo governador, certamente a gente vai não só preservar os postos de trabalho, onde já tem ali o profissional cobrador, mas repor aqueles cobradores nos ônibus que, porventura, possam estar sem esse cobrador. Eu queria até que o senhor reforçasse essa outra denominação. A gente falou em cobrador, mas desse agente que auxilia o motorista, deputado, porque há quem diga em casa, e principalmente quem não conhece o sistema de ônibus, deve falar, poxa, mas já existe o bilhete único na capital, o bilhete metropolitano, se ele não tem mais necessidade de distribuir troco, por que do trocador ou do cobrador? Eu queria que o senhor falasse um pouco do papel desse agente dentro do ônibus, que também ajuda o motorista. Alguém poderia sugerir, né? Porque é um homem para ficar ali sentado na catraca. É que ele tem múltiplas funções. Ele não está ali só para cobrar, ele está ali para cumprir outras funções. Além de cobrar, em alguns casos, ele também pode auxiliar os passageiros. Um bilhete que pode dar problema, ele está ali para poder resolver essa situação na hora. Sinaliza a entrada e saída de corredores de ônibus? De corredores de ônibus, na saída da garagem, na chegada da garagem, a mulher grávida, o obeso, informações. Você vê que o motorista, se você tira o cobrador, o motorista ele tem que desenvolver outras funções. Sim. Se você entrar dentro do ônibus, você vai ver lá que tem uma lei muito antiga, que está escrito lá assim: proibido conversar com o motorista. Olha, se o passageiro já é proibido conversar com o motorista, por que ele vai pagar a tarifa e ainda pegar o troco e tirando a atenção de uma função tão importante, principalmente nas grandes capitais, assim como São Paulo, que já tem ali uma tarefa difícil de dirigir o ônibus, transportar 100, 200 passageiros e ainda ter que cobrar essa tarifa. Portanto, é essencial a presença desse agente de bordo dentro do ônibus, preservando aí a qualidade e a segurança do sistema. Ainda sobre transporte, sobre pneus, uma notícia recente dando conta aí de que o prefeito de São Paulo recomendou estudos para trazer de volta a CMTC, uma companhia municipal de transportes coletivos. O senhor conhece bem a CMTC, deputado? Como é que o senhor vê uma proposta como essa sendo entabulada pelo prefeito da maior cidade do país? Olha, primeiro eu quero parabenizar, né, pela atitude do prefeito da cidade de São Paulo, Haddad, por pautar esse assunto. A CMTC, eu trabalhei quase 15 anos na CMTC, ela foi criada em 1947, ela no seu auge, ela teve 30 mil funcionários, ela era responsável por 30% do sistema, tinha a responsabilidade de operar uma parcela importante do sistema de transportes na capital. Bom, o Maluf, quando era prefeito de São Paulo, com o discurso de que ela custava muito caro, que era ineficiente, que ela tinha muitos funcionários por carros, e tinha mesmo, porque ela tinha múltiplas funções. Sim. Fiscalizar o sistema, construir corredores. Construía corredores, fazia até ponte de ônibus. A CMTC tinha um centro de treinamento lá no Tatuapé, que profissionais do transporte, técnicos do mundo inteiro vinham conhecer o nosso sistema para implementar lá fora. Portanto, nós sempre foi uma referência. O Maluf falou, vou acabar com ela para melhorar a qualidade do sistema. O que aconteceu? Acabou, doou essa empresa, até hoje muito mal explicada a privatização da CMTC, e hoje a gente vê o tanto que faz falta uma empresa pública. Hoje, a planilha de custo é elaborada pela iniciativa privada, porque hoje o poder público que se ausentou, é difícil. E não haveria um paradigma estatal para fazer a comparação. Exatamente, o Estado se ausentou de um serviço essencial, que é o transporte público. Aliás, as últimas manifestações que nós tivemos no país inteiro começou por essa questão da qualidade do sistema, do preço da tarifa. Então, é um assunto, a mobilidade urbana, muito discutida hoje. E a volta de uma empresa pública operadora para servir como uma referência no sistema é muito bem-vinda. Eu acho que o prefeito, então, ele está de parabéns por ter essa iniciativa, desenvolver um estudo, e quem sabe já no próximo ano
ter uma empresa, inclusive para intervir nas empresas privadas quando for necessário. Ou seja, uma greve de ônibus que deixa, por vezes, 200 mil passageiros sem transporte, seria a CMTC como uma reserva técnica? Exatamente. Hoje você já tem aí o Paese, que teria a responsabilidade de substituir uma frota que está parada por qualquer motivo, por problema técnico, uma enchente, enfim, qualquer problema. Você tem o plano Paese, só que ele não tem capacidade de atender. Até porque tem que tirar ônibus das próprias garagens. Se você tem uma greve na Zona Leste, por exemplo, você não tem ônibus suficiente para substituir toda a frota da Zona Leste. Portanto, você tem uma... E principalmente, na hora que você vai elaborar uma planilha de custo, você não pode ficar refém dos empresários das empresas privadas. Não é eles que têm que dizer qual é o custo do sistema. Aliás, tem uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, na Câmara Municipal de São Paulo, que o objeto, o foco de investigação é exatamente o custo do sistema. Quanto custa esse sistema? Porque esses empresários de ônibus, eu conheço eles aí há quase 30 anos, eles choram de barriga cheia, eles ganham muito dinheiro, mas estão sempre chorando. Teve deles que já até comprou empresa de aviação, com recursos tirados aqui da tarifa dos ônibus de São Paulo. Portanto, está na hora dos empresários também colocar a mão na consciência, investir mais na qualidade do sistema, reduzir a tarifa e atender melhor a população, melhorando a qualidade de todo o sistema. Seria o caso também de repensar essa CMTC para rodar em locais com baixo índice de passageiros, mal servidos pelas empresas regulares de ônibus, as chamadas linhas deficitárias também, deputado? É para isso que também serve o poder público, porque você tem linhas deficitárias, às vezes você tem um bairro novo que acabou de ser construído e ali não tem muita atração por parte das empresas tradicionais que atuam ali. Sim. Aí o poder público não pode deixar os passageiros a pé só porque ali tem uma baixa demanda, então Sim. O poder público tem que ir lá e operar essa linha. Em São Paulo ocorre muito isso, você tem linhas deficitárias que não tem atração por parte dos empresários. Então Sim. O poder público vai lá, coloca a frota, atende a demanda, não deixa o povo a pé. Você tem algumas linhas noturnas, né, que transportam poucos passageiros durante a noite. Principalmente quando o metrô fecha as portas. Exatamente. Como é que você atende essa demanda muitas vezes, que é uma linha muito longa, que não tem muito passageiro? Está aí o poder público, uma empresa estatal, podendo atender, operando. Então, acho que essa ideia de montar uma empresa pública operadora não precisa ser uma coisa muito grande, do tamanho da CMTC, não. Mas uma empresa pública pequena, com 2, 3 garagens, né, uns 1.500 carros, já ajuda bastante o sistema. Deputado, seria essa empresa também o espelho para se chegar à tarifa, que eu acho que o pombo da discórdia, aliás, as grandes manifestações, as chamadas jornadas de junho e julho, deram conta do preço, do valor das tarifas, que são altas, são caras e sempre transversalmente se aponta o congestionamento, se aponta o trânsito em São Paulo, a falta de corredores, ou seja, ter uma empresa que sirva de espelho para as outras, no caso uma empresa estatal, seria talvez uma maneira de balizar o preço e o custo do transporte público em São Paulo? Sem dúvida. Uma empresa pública nos daria condições de saber o real custo do sistema. Sim. É caro, é barato, quem paga? Tudo isso é necessário que você tenha uma empresa operando para checar. Eu acho que essas movimentações que teve aí de ruas solicitando tarifa zero, dificilmente nós vamos ter tarifa zero. Difícil. Mas conseguiram baixar de 3,20 para 3. Já foi um avanço. Então, a tarifa é muito caro pela qualidade do serviço que a gente recebe das empresas. Então, se tivesse pelo menos conforto, rapidez, segurança, você poderia falar, bom, tá bom esse valor, mas não é isso que ocorre. Portanto, uma empresa pública operadora pode jogar pesado, inclusive, para divulgar o real custo do sistema, consequentemente, nós podemos ter aí uma tarifa mais baixa. Deputado, o que faltou dizer em 1 minuto para encerrar nossa conversa? As boas notícias e o que vem por aí no mandato. Olha, a gente tem trabalhado bastante. Eu acabei de apresentar um projeto aqui também. Nós temos dentro do sistema de transporte em São Paulo, o sistema de transporte das crianças, através dos transportes escolares. E eles precisam renovar as suas frotas e não tem uma linha de financiamento. Eu apresentei um projeto de lei aqui propondo uma linha de financiamento para a renovação da frota, não só do TEG, mas também dos transportes autônomos, que é uma necessidade, é uma demanda, que é a necessidade de renovar a frota constantemente para transportar as nossas crianças melhores. Assunto para a nossa próxima entrevista, deputado. Na próxima a gente aborda um pouco mais isso, mas estamos aí trabalhando bastante para cada vez mais contribuir com o nosso mandato para melhorar a vida do povo do nosso estado. Parabéns, sucesso no seu mandato.
Esse é o deputado Alcides Amazonas, do PCdoB. Você ficou por dentro da política. Obrigado por sua audiência.